Estamos de volta com a Arena e a gente traz agora as últimas informações sobre o ataque a uma escola em São Paulo. O aluno, um adolescente de 13 anos, matou uma professora e feriu 4 pessoas. A CNN teve acesso a um boletim de ocorrência registrado em fevereiro pela antiga escola dele por ameaça. No documento, a direção relatava um comportamento suspeito. Para esse debate, a gente conversa com a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, prazer falar com você, com a Raquel Landim e com os assinantes da CNN, num momento tão triste. Pois é, a gente viu e eu fiz um comentário de abertura aqui concatenando os fatos que as autoridades já divulgaram a respeito desse adolescente de 13 anos, até me engasga falar adolescente de 13 anos, porque é alguém que cometeu realmente um atentado bárbaro, né, que mexeu hoje com diversas famílias. Que você consegue extrair desse caso específico que possa fazer a gente refletir, como eu tinha colocado, para evitar que novos episódios como esse aconteçam? Olha, nós estamos vivendo tempos muito complicados, de muito ódio, de muito rancor. É impossível que isso não afete também as crianças e adolescentes. No caso, nós estamos falando de um menino de 13 anos, ou seja, ainda mal podemos defini-lo como adolescente, né? Ele fez uma coisa horrorosa, uma professora morreu por conta disso, mas a gente fica se perguntando, era possível prever isso? E é possível educar para que o ódio que os adultos, vamos ser honestos, estão manifestando se transfira também para as crianças e nas escolas? Sim, é possível educar para a paz e é muito importante que haja esse convênio que existe entre a Secretaria de Segurança e a escola, porque até onde eu acompanhei, em 3 minutos estavam na escola, foi possível evitar mortes, um número ainda maior de feridos e mortes, graças à agilidade da polícia e a esse convênio que existe com a ronda escolar. Obrigado, Cláudia. A Raquel também fez apuração, há todo um embate aí justamente pela existência desse BO, há também as postagens que eu citei, algumas estão sendo descobertas agora, porque a conta no Twitter era restrita ali ao autor do atentado e aos amigos dele. Mas a gente tem a sensação de que já havia sinais de que era um adolescente bastante hostil, violento, problemático. E a gente sempre se pergunta, o monitoramento não podia ter evitado que ele entrasse com uma faca? E como é que ficou? É um jogo de batata quente que um lança a responsabilidade para outro? Então, Felipe, depois de uma tragédia como essa, sempre fica buscando a responsabilização, né? Onde está essa responsabilização? Existe esse boletim de ocorrência que a nossa reportagem, nossa produção teve acesso, foi feito pela escola anterior do jovem, mostrando que ele estava mandando para os colegas essas fotos de WhatsApp, já ali com ameaças. A escola vai e registra esse boletim de ocorrência, a Secretaria de Segurança Pública me informa que abriu um inquérito já 2, 3 dias depois e chamou a diretora da escola para depor, mas a diretora não depôs. E ficou tudo por isso mesmo. Depois a família pede uma transferência do estudante, ele vai para essa outra escola e poucos dias depois, poucas semanas depois dele chegar, ele comete esse atentado. Então, fica um pouco uma sensação e no boletim a gente percebe que a escola procura a polícia por conta da reclamação dos pais que viram aquilo no celular dos filhos e se assustaram. Então, a gente percebe que se faz um pouco ali o que é pro forma, mas não se entra no cerne da questão. E o cerne da questão é muito o que a Cláudia estava falando, né? Como fazer para evitar que esse ódio dos adultos chegue nas crianças, como fazer para identificar esses adolescentes problemáticos, para evitar que isso ocorra agora, depois da tragédia. A Secretaria
Secretaria de Educação de São Paulo está dizendo que vai transformar um programa que já existia, que estava remoto por causa da pandemia, num programa presencial, que está aumentando o número de horas de psicólogos. Mas o fato é que a gente ainda está tendo pouca atenção, principalmente na escola pública, para prevenção desse tipo de tragédia, porque achar responsabilização depois, embora seja muito necessário, né, o que poderia ter sido feito para evitar, é bem difícil. A gente fica triste, né, com a hipótese de que um caso que já tinha ali os seus sinais, seja tratado, talvez tenha sido, isso precisa ser averiguado, evidentemente, mas com aquele enfado burocrático, né, Joel? Quer dizer, você tem um BO sobre alguém problemático, etc., não se dá a devida atenção. Lembrando aqui a cronologia, ele era aluno dessa escola onde houve o ataque, ele foi transferido para outra, foi da outra que veio esse BO, mas a diretora dessa outra acabou não indo dar o depoimento e fica a impressão de que, se não veio dar o depoimento, então a polícia fica engessada, não tem o que fazer, o que leva a gente a refletir, inclusive, sobre a legislação. E aí vem Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, a polícia fica engessada, não há algo que possa ser previsto para que a polícia faça alguma coisa em termos de monitoramento, em termos de prevenção, como revista, você ter câmeras que as pessoas fiquem acompanhando o movimento de alunos mais suspeitos, vamos dizer assim, e ele voltou para essa escola do ataque e poucos dias depois acabou cometendo. Joel, o que você destaca? Acho que a primeira lição que fica é tratar ameaças desse tipo, sinais desse tipo, levar a sério, sabe? Hoje em dia, infelizmente, a gente sabe que pode acontecer. É uma subcultura, um negócio que alguns adolescentes, claro, provavelmente já tem alguma questão psicológica ali, mas que se conecta a uma certa subcultura de extremismo na internet. Dizem aí, segundo testemunhas, de que ele tinha proferido insultos racistas, né, um tempo antes, enfim. Estava com uma mentalidade ali, toda ela circundando questões de morte, de serial killer, de assassinato, e não só por um interesse, mas levando aquilo como um valor na vida dele também. Então, por um lado, das autoridades, seja a polícia, seja a direção da escola, levar isso a sério. Por outro, é uma carência das escolas brasileiras, o acompanhamento psicológico. Seria muito importante ter alguma orientadora ou psicólogo ali presente para conseguir, de fato, fazer esse acompanhamento. Eu, na verdade, quando eu até li pela primeira vez, hoje mais cedo, essa notícia, essa tragédia, eu vi adolescente mata, né? Na minha cabeça, o que tinha aparecido até? Adolescente de 16, 17 anos, que comete um crime e a reação imediata é, poxa, essa pessoa tem que ir presa direto, enfim, temos que discutir isso. Mas daí quando a gente descobre que alguém de 13 anos, sabe, é basicamente uma criança, eu não sei nem que resposta dá para o que fazer com esse pré-adolescente, com esse adolescente agora aí que cometeu um ato tão grave, um assassinato, o pior dos crimes. Então, individualmente com ele realmente não sei o que propor, mas com relação à estrutura em volta, daí sem dúvida. Autoridades levando a sério, acompanhamento psicológico nas escolas e esse trabalho mais amplo, né, de, quem sabe, fomentar uma cultura que dê menos margem para tanto ódio e tanta violência. Roberto, o que você destaca? De fato, tinha 13 anos, agora sabia ali manipular as redes sociais, fazer enquete, usar o Twitter, alguém que já tinha ali algumas habilidades, né? E que, obviamente, oferecia risco, dados os sinais e dado, evidentemente, a concretização desse atentado. E queria que o senhor abordasse também a questão da punição ou ressocialização de um indivíduo como esse, porque muitas vezes a gente vê historicamente no Brasil aquele prazo de 3 anos para menores apreendidos, chamavam de menor infrator, depois virou adolescente em conflito com a lei, muitas vezes saem em 6 meses por bom comportamento, casos excepcionais só que levam teve o caso do Champinha, né, aquele estuprador, aí você tem uma unidade manicomial, quando envolve questões psiquiátricas, mas geralmente é no máximo 3 anos e geralmente sai antes. Agora, um indivíduo assim, como ele está hoje, ele está preparado para viver em liberdade? Quer dizer, isso gera uma preocupação para a gente. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esses eventos são felizmente raríssimos, né? Esse menino não é, de forma alguma, representativo da média da adolescência infratora brasileira, que é basicamente composta por pequenos furtadores e pequenos traficantes. O que me chocou e me chocou profundamente essa notícia é que
até os 12 anos de idade, o Estatuto da Criança e Adolescente considera a pessoa como criança e ela não é suscetível de nenhuma punição, mas sim de atendimento. Ele tem 13, ele tá no limite dessa situação. Agora, vendo a matéria, me parece que ele tinha uma rotina de violência, ele alimentava fantasias de violência que não foram percebidas pelos que eram próximos a ele. E quem são as pessoas próximas da criança? A família, não temos outra. Nós não temos outra forma de educar as pessoas. O que eu entendo é que nós estamos falhando muito com os nossos filhos. Nós estamos, muitas vezes, terceirizando a babá eletrônica para cuidar dos nossos filhos. Outro dia eu estava num restaurante, eu vi uma família, 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos. Legal. Deixa eu só registrar que nesse BO, depois dessa ocorrência, pelo menos a informação oficial que foi divulgada até o momento, diz que os pais foram chamados e houve uma conversa. Quer dizer, havia algum alerta, mas Sim. Evidentemente as devidas providências não foram tomadas, já que aconteceu o que aconteceu. Eu vi 4 pessoas numa mesa, cada um com seu tablet, ninguém conversou com ninguém, levantaram e eu falei assim, olha, aquela família não existe, é uma família assim, engessada, uma coisa... Eu fiquei assustado, eu fiquei horrorizado com aquilo. E esse menino vem de uma família disfuncional, não tenha dúvida disso. Mas o senhor tem evidências disso, doutor? Olha, ele estava numa escola, a escola chama os pais, ele vai para outra escola, ele tem essa comunicação com os amigos dele, ele usa o computador com extrema liberdade, ele não tem nenhum receio de publicar essas fantasias, que não eram fantasias, eram verdadeiras planos que ele estava arquitetando, e ninguém conseguiu chegar até ele. Não estou dizendo, eu não estou acusando ninguém de omissão. Acho que é muito complicado falar isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: há uma disfuncionalidade. Essa disfuncionalidade, claro que ela é alimentada pelo discurso de ódio, mas ela é alimentada também por disfunções familiares graves. A família brasileira é uma família que precisa receber uma atenção de políticas públicas efetivas. Nós somos campeões mundiais de violência doméstica. Nós somos campeões... Nós tivemos no Brasil a necessidade de editar uma lei de palmada, que tenta convencer os pais, não pune ninguém, não tem que punir, a não usar da violência física contra seus filhos. Porque a violência física é um critério pedagógico que nós naturalmente aceitamos, historicamente aceitamos. Nós precisamos entender que se o mundo está mudando, nós precisamos mudar também. Esse menino, o que vai acontecer com ele agora? Ele vai ser levado para uma dessas instituições correcionais. Aqui em São Paulo se chama Fundação Casa, um nome que eu acho muito perigoso, não deveria ter esse nome jamais. A antiga FEBEM. Né? Antiga FEBEM. Quanto tempo ele vai ficar lá? Ele vai ficar lá por até 3 anos. O que vai acontecer nesse tempo que ele estiver lá? Essa é a questão. Ele vai sair de lá com 15. Então, o que nós estamos falhando, e falhamos historicamente nisso, eu presidi uma organização não governamental aqui em São Paulo, que a gente atuava na proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e maus tratos. A gente percebia a disfuncionalidade dessas relações familiares, extremamente tensas, né, em que alguém exercia a autoridade com extremo rigor. Normalmente essa é uma rotina. Esse menino, eu não o conheço, estou dizendo apenas dos 10 mil casos que nós atendemos. Ele vem de uma família disfuncional, muito provavelmente. Ele tem dificuldades de controle interno na casa dele. Tá bom, controlar o computador dos filhos é a grande questão dos pais de classe média hoje. Mas ele vinha plantando isso, ele vinha anunciando isso, ele vinha dizendo isso para os amiguinhos dele, que mantiveram segredo.
Há uma série de situações, tudo aí é muito terrível. Até a pobre professora que faleceu, 71 anos de idade, estava na aula ainda. Doutor, o senhor tem a opinião do senhor, mas assim, só pontuar que a responsabilidade por uma criança, ela é da família, ela é da escola e ela é do governo e da sociedade como um todo. Como um todo. É assim, a gente não pode, sem conhecer as minúcias de uma situação, atribuir culpabilidade. Eu não estou atribuindo culpabilidade, quero deixar isso muito claro. O que eu estou dizendo é o seguinte: vem de um lugar desorganizado, certo? Vem de um lugar em que ele cresceu nesse ambiente de violência e não foi percebido. Ele mandou recado para os amiguinhos dele. Ele usou as redes sociais, que eles usam com muito mais intimidade que a gente, eles cresceram com o computador. Eles sabem usar o computador muito melhor do que nós. Vamos ainda sobre esse assunto, chamar o Matias Brotero, que está na delegacia, que investiga o caso, tem mais informações aqui para embasar as avaliações. O adolescente acabou de chegar ao local, lembrando que ele foi apreendido depois dos ataques. Boa noite, Matias, conta pra gente. Tudo bem, Felipe? Uma ótima noite a você, a todos vocês que nos acompanham aqui no Arena. Há cerca de 20 minutos, o adolescente de 13 anos deixou o 34º DP aqui da Zona Oeste de São Paulo. Ele saiu com uma jaqueta na cabeça dele. A gente tem as imagens do repórter cinematográfico de uma cena que mostram exatamente o momento de saída dele, depois que ele passou aqui pela delegacia, depois que mais de 32 pessoas foram ouvidas aqui, entre alunos, entre professores, pais que estavam também junto com esses alunos. A informação que a gente tem é que ele passa agora pelo Instituto Médico Legal, aqui em São Paulo também, e é direcionado para a Fundação Casa. Resta entender agora, Felipe, se ele passa primeiro, antes da Fundação Casa, pela Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, ou se por uma questão, por exemplo, de horário, isso fica para amanhã e ele é dirigido direto à Fundação Casa, uma espécie de primeira fase da Fundação Casa, e amanhã sim poderia passar pela parte da Justiça Paulista. Fato é que o governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Comunicação, falou sobre o estado de saúde das vítimas. A gente está falando da infeliz morte de Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. Além dela, outras professoras foram atacadas. De acordo com o governo de São Paulo, das outras 4 professoras, 3 já tiveram alta. Uma delas segue em observação, passou por um procedimento de sutura e segue em observação. Já em relação aos outros 2 estudantes, um deles que foi atacado e o outro que estava em estado de choque, ambos já foram liberados. A gente tem uma apuração da Bianca Camargo, que traz também um boletim de ocorrência de outro caso. A gente até trouxe aqui um pouco disso já na Arena, mas eu queria entrar um pouco mais nesse detalhe. Trata da outra escola na qual esse adolescente de 13 anos estava matriculado. E esse boletim é de fevereiro. De acordo com o que esse boletim traz, pais dos alunos ficaram com receio, amedrontados, esse é o termo que é utilizado em relação ao que ele teria feito naquela ocasião. Diz o boletim de ocorrência que ele foi apresentado um comportamento suspeito nas redes sociais, postando vídeos comprometedores, como, por exemplo, portando uma arma de fogo, simulando ataques violentos. O aluno encaminhou mensagens e fotos de armas aos demais alunos por WhatsApp. A gente também tem a informação a respeito de outras possíveis ataques racistas desse adolescente de 13 anos. A gente está aguardando agora, Felipe, tá rolando uma movimentação aqui, acontecendo uma movimentação nesse momento, no 34º DP. A expectativa é de que ele fale, o delegado fale, um representante da delegacia fale. Eu vou voltar com você enquanto a gente vem apurando aqui e traz para vocês as notícias. Muito obrigado pelas informações. Então eu jogo para você, Cláudia, o que você destaca? A gente viu ali, inclusive, me parece, a cena da professora que, heroicamente, Cíntia é o nome dela, imobilizou o agressor, imobilizou esse autor do atentado com muita coragem. E essa é uma discussão que existe nos Estados Unidos, que muitas vezes alguém precisa interromper o massacre. E quanto mais cedo, melhor, senão a sequência de vítimas vai aumentando.
sem dúvida. Eu acho que nós estamos lidando com uma série de questões. A Raquel Landim mencionou uma delas, que é a necessidade de monitoramento de sinais, seja por parte da família e da família reportar, mas também dos familiares dos colegas deles que receberam. 13 anos não é uma idade ideal para um adolescente estar sem supervisão nas redes sociais. Então, isso já me preocupa. E a outra questão é a necessidade de professores terem que passar por isso. E falamos de prevenção e tudo mais, mas eu queria falar do depois, porque essa escola passou por uma situação super traumática e a lei que exige psicólogos nas redes de ensino é de 2019, ela tem muito sentido. Vai ser muito importante agora fazer uma conversa com os professores para lidar com as dores que eles tiveram em relação a esse momento. Essa professora Cíntia, os demais, a perda da colega de 71 anos e do lado das crianças e adolescentes, toda a sensação de medo pelo qual eles passaram. Nós temos que olhar para os sinais, mas temos que olhar também para o quase que, entre aspas, tratamento desses alunos e professores, membros da comunidade escolar, por tudo que eles passaram. Cláudia, não é simples, é muito triste. Posso colocar só uma pergunta? O governo do estado disse que vai deixar uma semana sem aula, né? Para poder tentar acalmar a situação. Neste caso, é uma medida adequada? Eu acho que sim. Eu vivi, Raquel, aquela situação da escola de Realengo. Eu era secretária de educação daquela escola onde 12 jovens, 12 crianças, algumas delas, foram assassinados. Foi uma coisa, há alguns anos, foi muito doloroso e nós tivemos que fazer todo um trabalho de recuperação. E para isso não dá para ter aula normal e fingir que nada aconteceu. Eu acho que uma semana sem aula, mas ao mesmo tempo reunindo os professores, conversando, aproveitar essa uma semana para lidar com o trauma dos professores, porque foi um trauma para todos eles. Eles perderam uma colega de trabalho. Eu acho que faz sentido, sim. Hélio, o que você destaca? Nós falamos do monitoramento de sinais, do trauma para essas pessoas envolvidas naquilo que aconteceu na escola. A gente falou sobre eventual punição, ressocialização. O que chama a sua atenção? Não passou... De fato, a gente está examinando... Está sem o áudio. Hélio, precisa ligar o microfone aí. A produção está avisando. Perdão, estava dizendo, Felipe, em primeiro lugar, minha solidariedade com a família da professora Elizabeth e a todos da escola. Meus parabéns à professora Cíntia. Uma boa noite à Cláudia. Prazer revê-la, Cláudia. Felipe, o que me preocupa nisso é a questão da punibilidade de uma pessoa que faz um crime contra a vida como esse. A gente tem que poder chamar assassinato de assassinato, assassino de assassino. No caso de um menor de idade que comete um crime desse, a gente chama de infração. Isso, em primeiro lugar, não é justo, não retrata a realidade, e isso pode incentivar, Felipe, mais violência. Eu acho que em crimes contra a vida, a gente deveria ter uma forma de ter punibilidade dos adolescentes. Não precisa ser igual ao adulto. Claro que menores de idade deveriam ter uma diferenciação, mas deveria sim ser imputável por um crime contra a vida, por uma tentativa de crime contra a vida ou um crime contra a vida. Então, acho que isso é importantíssimo a gente discutir no Brasil, porque senão a gente está implicitamente convidando ter mais crimes desse tipo. A gente vê muito acontecer, e aí é uma outra situação, que é o seguinte, tem muitas vezes que criminosos aliciam menores, né, e usam eles porque sabem que eles não são imputáveis. Isso também é um problema grave, né, que a gente tem que lidar. No caso de um crime
contra a vida em que um adolescente tenha um julgamento, claro que tem que se verificar se ele não foi aliciado por um maior, se ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, se ele tinha consciência do que ele estava fazendo, planejou ou não. Mas nesse caso, né, no caso em que ele agiu com essa intenção, Felipe, eu acho que tem que haver uma forma de responsabilizá-lo e puni-lo, e não apenas esses 3 anos na Fundação Casa, sabe? Esses 3 anos não são suficientes para um crime desse tamanho. O Brasil precisa pensar sobre isso. Me desagrada profundamente também eufemismos para crimes bárbaros, né? Há países que punem de acordo com a gravidade do crime, independentemente da idade, né? Esse é um debate, evidentemente, que está aberto aqui no Brasil, no exterior também. E o Hélio citou mais alguma coisa sobre a qual eu ia falar, depois eu me lembro. Eu quero agradecer muito aqui a Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela participação nesse dia dramático que engasga a gente. Eu é que agradeço e queria me mostrar solidária à comunidade escolar, em especial à família da professora Elizabeth.